Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 1. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Senhor, que o Senhor fale através de mim, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. As cartas do Novo Testamento, elas são separadas em diversos tipos. Então, você tem as cartas de Paulo e as cartas gerais. E as cartas de Paulo também são separadas principalmente de acordo com algumas características parecidas. Então, você tem as cartas da prisão, que Paulo escreveu enquanto estava preso, e você tem um outro grupo de cartas que são chamadas as cartas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E nessas cartas pastorais, elas são chamadas desse jeito porque Paulo está falando, os destinatários principais, né, as pessoas que estão recebendo a carta, esses ensinamentos, são pastores, são líderes das igrejas, e ele dá muitos conselhos úteis para esses pastores. E aqui, esse pastor com quem ele está falando é Timóteo. E ele está instruindo Timóteo a respeito de uma série de coisas sobre a igreja de Jesus, e aí chega um momento em que ele fala sobre os líderes da igreja, como que deveriam ser os líderes dessa igreja. A primeira coisa que ele fala a respeito do líder da igreja, daquele que é o episcopo ou o bispo, que seria uma espécie de supervisor, mas essa mesma palavra no Novo Testamento aparece às vezes como presbítero ou como pastor. Então nós entendemos que aqui está se referindo a uma única função, que é a função, ou ofício, que é o ofício do pastor, daquele que lidera a igreja, ou daqueles que lideram a igreja. Uma igreja local pode ter mais que um pastor. Então, aquele que tem a função principal de liderar, de ensinar a igreja. E esse episcopo, a primeira coisa que é dita sobre ele é que, se ele deseja o episcopado, ele deseja uma excelente obra. Então, episcopado, ou seja, a liderança, o pastorado, a liderança da igreja, a área de ensino da igreja, ser mestre da palavra, é algo desejável, é algo que pode ser almejado. É claro que a gente entende que Deus escolhe aqueles que vão liderar o seu rebanho, mas ao mesmo tempo também tem que haver o desejo de exercer essa liderança, o desejo de ensinar. Não é possível que uma pessoa seja pastor sem querer ser pastor, né? Uma pessoa, por que você é pastor? Porque aconteceu, mas eu nem gosto disso aqui. Então, acho que é melhor deixar de ser. A pessoa que vai liderar, ela precisa, em primeiro lugar, ter o desejo disso. Precisa estar no coração dela. Precisa ter isso com ela, queimando, ardendo dentro dela, pelo menos em algum momento da vida. Depois vai ter uma caminhada, vai ter momentos em que a gente fica pensando, poxa, será que eu desejei certo, né? Será que era isso mesmo? Mas Deus nos abençoa e Deus ajuda o líder, aquele que vai ensinar, o pastor, a ser perseverante naquela obra que ele almejou e para a qual ele foi consagrado. E aí depois ele vai seguindo falando quais que são os requisitos deste líder, desse pastor, do episcopo. É necessário, pois, que o bispo, ou pastor, ou presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É muito interessante isso aqui, porque talvez a gente esperasse que quando o apóstolo Paulo fosse falar sobre os requisitos para a pessoa ser pastor, ou falasse sobre a função do pastor, do episcopo, do presbítero, do líder, falasse, olha, tem que
fazer desse jeito, tem que pregar desse jeito, tem que gerir desta forma, precisa se vestir dessa maneira, dá aquela receitinha de bolo para a gente olhar e identificar, né, externamente, esse é pastor. Então tem as funções, o que ele faz, como ele faz. Seria muito bom se tivesse tudo isso, ia resolver um monte de problemas, às vezes, que a gente tem, né? Um manual certinho de, né, como é que o pastor deve falar, quais são as expressões que ele deve utilizar. Mas ao invés do apóstolo Paulo dizer o que ele faz, ele fala que o pastor é alguém que é, acima de ser alguém que faz alguma coisa, e acima de como ele faz alguma coisa. O líder, o pastor, o episcopo, o presbítero, ele precisa ser. E ele precisa ser o quê? Ele precisa ser irrepreensível. Precisa ser aquela pessoa que você olha para ele e fala, puxa, eu queria tanto dar uma bronca, mas não tenho nada para falar. Né? Ele precisa ser uma pessoa... Agora, isso não significa ser absolutamente perfeito, porque perfeito é só Deus. Mas precisa ser aquela pessoa em que você fala assim, puxa, é mais fácil ele me repreender do que eu repreender esse cidadão. É mais fácil ele ensinar do que eu ensinar a ele. É mais fácil ele me dizer o que fazer do que eu dizer a ele o que deve ser feito. Ele é uma pessoa irrepreensível que anda corretamente, que busca andar corretamente, que busca os princípios corretos e busca, acima de tudo, a Deus de maneira irrepreensível. Ele deve ser esposo de uma só mulher. Existe muita polêmica sobre essa expressão, mas eu não vou entrar na polêmica aqui. É uma meditação rápida. O que a gente precisa saber quando fala esposo de uma só mulher, o foco que o apóstolo Paulo quer dar aqui é na fidelidade para com a sua família. O líder, o episcopo, o presbítero, ele deve ser fiel à sua família, especialmente fiel à sua esposa. Ele deve ser fiel à sua casa, fiel àquilo que ele prometeu que ia fazer, fiel à aliança que ele fez diante de Deus e diante dos homens. Isso se pede do presbítero, do pastor, no nosso caso do pastor aqui, do líder. E aí vem uma série de outras características: moderado, equilibrado, temperado, sensato, uma pessoa com sabedoria, que sabe agir, modesto, uma pessoa simples, uma pessoa que não é orgulhosa, que não é vaidosa, né? É aquele, poxa, esse daí não se preocupa com a roupa que vai sair, mas não tanto assim, né? Não se preocupa com todos os detalhes. É uma pessoa hospitaleira que sabe receber pessoas na sua casa quando necessário, apto para ensinar. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Não dado ao vinho, ou seja, uma pessoa que tem moderação nos prazeres, inclusive. Nem violento, porém cordial. Inimigo de conflitos, ou seja, busca sempre a paz, a pacificação. Não avarento, ou seja, está menos preocupado com o dinheiro, está mais preocupado com as pessoas. E que governe bem a própria casa. Ou seja, aquela pessoa que exemplarmente tem a sua família nos caminhos de Deus, nos caminhos corretos. Que os filhos não o podem acusar de ser uma pessoa que não serve a Deus. E que lidera bem a própria casa, que dá um bom exemplo de como liderar a sua família. Por quê? Como o próprio apóstolo Paulo fala aqui, se uma pessoa não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ou seja, a pessoa que vai liderar, que vai ensinar, que vai ser o pastor, o presbítero, ele precisa ser experimentado, maduro, precisa ter tempo para saber se é isso mesmo que ele quer ser. Se é isso mesmo, se é esse realmente o caminho que ele vai seguir. Não dá para uma pessoa que acabou de se converter já começar a liderar, ela precisa ter tempo. Sabe aquele negócio? Não, esse daqui precisa comer arroz com feijão, precisa entender, né? Existem empresas que fazem questão de que os seus gerentes passem por todas as áreas para que eles aprendam tudo que aquela empresa faz. E na igreja a mesma coisa. O pastor precisa ter um bom tempo de experiência servindo,
porque ele vai continuar servindo como pastor. E aí ele não fica orgulhoso, ele aprende a ter uma das principais características, que é a humildade. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, olha que coisa importante, a igreja tem que estar preocupada com a evangelização a partir da atitude do seu líder, a partir da atitude do pastor. É importante, então, que o pastor se preocupe com um bom testemunho para as pessoas que não são da igreja, em que não haja nem de dentro da sua casa, nem de dentro da igreja, nem de fora da igreja, o que se falar a respeito deste líder, desse pastor. E a única característica, porque depois vai falar sobre os diáconos, sobre as mulheres, a única característica que difere bastante é o ensino. O pastor precisa ser apto para ensinar. Essa é a característica principal do pastor na igreja. Nós, como batistas, entendemos que existem dois ofícios na igreja. O ofício do pastor, que na Bíblia aparece como episcopo, como presbítero, e o ofício do diácono, que é o auxiliar do pastor. E a maior diferença entre o diácono e o pastor é que o pastor é apto, tem como função principal o ensino da palavra. Então, mas como que ele vai exercer o ensino da palavra, se ele não é, se ele não tem vida? Por isso que antes do seu ofício de ensinar aparece aquilo que ele precisa ser. E ele precisa ser tudo aquilo que nós vimos aqui. Por que é que todos os membros da igreja devem ler esse texto? Por que que esse texto deve ser ensinado? Em primeiro lugar, porque quem não é pastor e de repente nunca será pastor, precisa saber o que o pastor tem que ser. Para você saber, seja aqui, seja em qualquer outra igreja, o que você deve exigir do seu pastor e o que você não deve. Você não precisa exigir do pastor um penteado de cabelo específico, nem um determinado tipo de barba. O pastor Wagner usa barba, eu não uso barba, o pastor Neto já usou bigode e o Gregory usa algo parecido. Então, vamos ver como que vai ser do Gilead. Então, é muito mais importante a gente entender que eu, Wagner, Neto, Gregory, futuros outros irmãos devem ser. E é isso o que a Bíblia está mostrando para a gente. A gente deve ser exemplar. E o pastor precisa ser exemplar. Então, quando você for para uma igreja, olha para o pastor e veja se ele é exemplar. Se ele não for, ora para procurar outra igreja. Aí esse é o caso, né, que você tem que orar bastante para uma igreja saudável, é caracterizada por um pastor que preenche esses requisitos. Outra coisa importante, porque caso você queira ser pastor, você tem que gabaritar isso aqui. Você tem que ter esses pré-requisitos. Caso alguém aqui entenda que deve ser pastor, deseje chamado para ser pastor, então deve cumprir esses pré-requisitos aqui. De repente você não é chamado para ser pastor, é chamado para ser diácono. Lê mais um pouquinho, que você vai ver os requisitos para ser diácono. E outra coisa que é importante a gente entender o que o pastor precisa ser, é porque o pastor é o modelo do que toda a igreja precisa ser. Toda a igreja precisa ser fiel à sua família. Todos os membros, homens e mulheres, todos os membros precisam ser moderados, sensatos, modestos, hospitaleiros. Podem ensinar de alguma maneira, de repente não da maneira como os pastores ensinam, mas pelo menos com a sua vida, com as suas atitudes, em alguns momentos com algumas palavras. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a própria casa. Que saiba guiar bem a sua família. Isso é pré-requisito e isso é modelo para todo crente. Começando pelo pastor, começando pelo líder, começando pelo episcopo. Por que é que eu trouxe esse texto aqui hoje? Porque recentemente foi aniversário do pastor Neto e eu agradeço a Deus pelo pastor que eu tenho. Porque o pastor que eu tenho, e eu como membro da família, filho, posso dizer que ele atende a estes pré-requisitos aqui.
A começar pelo fato de que, pela graça de Deus, como ele mesmo falou, ele não sabe o que ele fez certo. Às vezes a gente também não. Uma brincadeira, a gente sabe o que ele fez certo. Principalmente a oração, mas principalmente o cuidado. Uma frase que a gente ouviu muito foi: eu não tive pai. E eu quero, então... Ele falava isso principalmente quando ele tinha que ser duro com a gente. Eu não tive pai, não sei o que é. Então eu falo firme com vocês, porque eu amo vocês. Porque eu quero vocês no caminho certo. E graças a Deus, nós três, eu, Daniel e Denise, estamos na igreja, criando nossos filhos na igreja. E graças a Deus, o outro pastor também está com os filhos na igreja. Eu e o Gregory estamos criando nossos filhos na igreja e oramos para que eles nunca se desviem dos caminhos do Senhor. E vamos trabalhar para isso também. Então, graças a Deus, você deve agradecer a Deus, porque Deus deu a bênção de que nesta igreja existe um pastor. Existem pastores, e principalmente o nosso pastor presidente, o pastor sênior, que cuida de buscar preencher estes pré-requisitos aqui. Pastor Neto é perfeito? Não. Quem vive com ele sabe disso muito bem, porque ninguém é. Porque está todo mundo no processo, porque está todo mundo buscando. Mas uma coisa eu posso garantir, o pastor Neto corre atrás disso. O pastor Neto vai em busca disso. Eu dou glória a Deus pela vida do pastor Neto, por ser filho do pastor Neto e por ter ele como pastor da nossa igreja também, da minha igreja. E eu costumo também dizer que nessas horas eu fico meio... A gente tem, né, a diferença... Eu fico meio calvinista e fico com a certeza que eu fui eleito, porque se eu não tivesse nascido na família que eu nasci, eu não sei aonde que eu estava hoje. E eu dou glória a Deus pela família em que eu nasci, pelo pai que eu tenho. Porque ele é peça fundamental para eu ser alguma coisa, que pela graça de Deus eu sou hoje. Então, agradeçam a Deus pelo pastor que vocês têm. Glorifiquem a Deus pelo pastor que vocês têm. Vejam ele como um exemplo daquilo que Deus quer para a vida de todos nós. E se alguém aqui deseja o pastorado, deseja uma grande obra, mas cumpra esses pré-requisitos também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela palavra ministrada a nós hoje e pedimos que continuemos a ter bons pastores nesta igreja, Pai. Tanto aqueles que estão exercendo o pastorado aqui, aqueles que estão sendo treinados e os que ainda virão ser chamados, Pai. Que, em primeiro lugar, tenhamos o olhar para os pré-requisitos de sermos irrepreensíveis, Pai, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pai, abençoa os nossos pastores, em especial o pastor Neto,